Leia o texto a seguir e observe com atenção a imagem da pintura a óleo de um rei francês em um campo de batalha. Os dois estão relacionados ao período dos estados absolutistas modernos. Primeiro, vamos ver a pintura, tá? Tem o texto, a pintura, você tem aqui o Luís XIV diante de Maastricht. E o texto. Como é importante que o público seja governado por um só, também importa que quem cumpre essa função esteja de tal forma elevada acima dos outros que ninguém se possa confundir ou se comparar com ele. Não se pode retirar do seu chefe a mínima marca da superioridade que o distingue. Sobre os estados absolutistas, assinale a alternativa correta. Bom, a questão está falando sobre a formação dos estados nacionais. O Luís XIV ele é conhecido como Rei Sol, ele simboliza essa ideia do direito divino dos reis, a centralização do poder. A formação dos estados nacionais ela acontece na Baixa Idade Média, ela se desenvolve e culmina no absolutismo na época da modernidade, na Idade Média. E é uma aliança entre o rei e a burguesia, e o rei consegue sustentar essa briga entre burguesia e nobreza, já que o rei manteve também a sua corte. Então vamos ver. Sobre os estados absolutistas, assinale a alternativa correta. A. Formação dos exércitos permanentes, profissionais centralizados era o objetivo militar de estados absolutistas que pretendiam defender suas fronteiras estabelecidas. Sim. A unificação de moeda, a burguesia se beneficiaria com a proteção que o Estado dava, com a própria militarização, a organização de um aparato militar para você assegurar as fronteiras. Isso foi muito importante para a burguesia. E a unificação da moeda também facilitou o comércio e tudo. Então, você tem sim uma vontade dos burgueses pagando os impostos que eles tivessem essas não regalias, mas esses direitos, né, e conseguissem se desenvolver. Então, a A está correta. B. Exemplos mais característicos dos estados absolutistas nos quais o poder do monarca era concentrado efetivamente na Europa era a Itália e a Alemanha. Não. A Itália e a Alemanha elas eram formadas por vários reinos. Tem Sacro Império Romano Germânico depois, mas na Itália, por exemplo, você tem vários reinos. Tem de Florença, tem de Gênova, tem a região de Roma, tem a região de Veneza. Então você não tem uma centralização de poder como na França, por exemplo, ou na Espanha. C. A política econômica dos estados absolutistas combatiu as propostas que defendiam a unificação de impostos, moedas, pesos e medidas em todo o seu território. Não combatiam essas propostas de maneira nenhuma. O que ele fazia, a política dos estados absolutistas, eles unificaram tudo, tanto moeda, quanto imposto, quanto tudo, né? D. Diferentes representações artísticas traziam a imagem idealizada de monarcas dos estados absolutistas, caracterizando-os como indivíduos semelhantes aos seus súditos. Não eram indivíduos semelhantes. Olha a imagem. Ele está ali numa imagem real, uma imagem idealizada. Ele não está igual aos seus súditos. Você não tem representação dos seus súditos num cavalo todo adornado, ele sendo agraciado, por exemplo. Você não tem isso. A justificativa do poder exercido pela nobreza nos estados absolutistas buscava se afastar do princípio da origem divina que lhe conferia um caráter ilimitado. Não, você não se afastava disso. Você estava mais próximo possível. Então a alternativa correta é a A.